Senhor superintendente, são 10 minutos para a sua primeira manifestação e depois, como o senhor tem acompanhado, os nossos parlamentares vão eventualmente, através de perguntas, ampliar esse nosso encontro. Por favor, então, a palavra é sua. Muito bem, saudar Por favor, senhor. você, o nosso deputado que preside os trabalhos, em seu nome, saudar todos os deputados, Laura Cito, né? Seu microfone. Laura Cito, tá ligado? É que meus papéis aqui que estão atrapalhando, então para aí, vamos puxar para frente, só um pouquinho. Legal. Querida Laura Cito, né? Saudar todos, enfim, que vêm prestigiar essa atividade. Então, todos saudados, sintam-se abraçados. A presença do Ministério do Trabalho aqui para alcançar informações. Vocês vão entrar num entendimento aí sobre o intercâmbio que está em curso. Por favor, senhor Claudio, a palavra é sua. Perfeitamente. A nossa presença aqui é de alcançar informações, né? Na linha do que já vem sendo manifestado aqui, enfim, para subsidiar uma investigação que pode resultar em mudanças enfim, patrocinar estudos, sugestões que possam melhorar o ambiente para quem empreende e o ambiente para quem trabalha. Portanto, se essa área enfim, que a Equatorial disputa, enfim, não só a Equatorial, mas as empresas de energia, consiga ter um ambiente de segurança para todos, tá? Esse é o nosso mérito aqui. O Ministério do Trabalho se movimenta por que situação? Por denúncias ou por projetos. Quando que o tema das condições de trabalho na área da energia passou a ser um projeto para o Ministério do Trabalho? Quando começou-se a avolumar as ocorrências de acidentes e sequelados. Então, aqui tem uma linha de tempo nessa história, entendeu? Aqui, no momento que essa coisa do aumento dos acidentes se avolumou, passou a ser automaticamente uma área a ser melhor investigada. Por quem? Pela área de saúde e segurança no trabalho do Ministério do Trabalho, que tem um núcleo especificamente para isso. Aconteceu um sequelado, uma morte, nesta área ou em qualquer outra, existe uma equipe de auditores que vai a campo e produz um relatório. Esse relatório, eu queria começar comentando, esse conjunto de relatórios dos acidentes com mortes, eles vieram já de forma eletrônica para a CPI, não sei se foi distribuído, se não foi, fica, né? Veio através do processo SEI 10.264-208015/2025-33, aonde consta 21 documentos anexados, 21 análises de acidentes com fatalidade ou sem fatalidade. Eu trouxe um caso, uma situação, o acidente de um trabalhador, o senhor André da Silva Jardim, certo? Que morreu, 30 dias após um choque, consertando uma linha viva, aqui no município de Capão de Canoa. Tá? Para além de entrar no mérito do laudo, como eu vi que foi muito requerido aqui os laudos, os pareceres, enfim, como faz para fundamentar? Então, esse documento feito pelo auditor, pela autoridade do auditor do Ministério do Trabalho, é o relatório de análise de acidente de trabalho, que ele identifica toda a circunstância do acidente do seu, no caso aqui, podia ser qualquer outro, no seu, né, já referido André da Silva Jardim, que morreu, né? Morreu em 2023, dia 31/1/2023. Tem um mapa, veja bem, o mapa onde é que ocorreu o croquis do mapa. Você tem algumas fotos que estão em preto e branco por economia, mas esse documento consta no documento enviado para a CPI de forma eletrônica. Tu tem a identificação de onde foi, tu tem um conjunto de descrição do ambiente que aconteceu o fato, tá? Tu busca constituir a partir da equipe que sofreu o episódio, em que condição ela estava trabalhando. Tu busca fundamentar que tipo de qualificação essa equipe teve para operar aquela linha naquele momento, ou naquela circunstância. Tu anexa o conjunto de comprovantes dos cursos que essa pessoa fez, né, que ela fez no curso do seu aprendizado, tudo anexado aqui.
com as entidades, obviamente, que subscrevem os documentos. O fluxo, e aí vai, são 24 páginas, 12 folhas, frente e verso, tratando de um caso, né, que resultou numa morte. Então, aqui não falta, o que não falta aqui nesse laudo, nesse estudo do caso de um óbito, são informações acerca do que quem me antecedeu já comentou. O tema da fragilidade, para não usar algum adjetivo mais forte, que o auditor fiscal do trabalho tem encontrado sobre como é feito o treinamento das equipes para eles operarem, ao ingressar, operar as linhas. Aqui está em detalhes, esse é um dos laudos. No documento que eu fiz referência, no processo SEI 10.264-20.8015/20.25.33, são 21 laudos. Tu tem 21 laudos. Só da Equatorial e da CETAMP, das suas terceirizadas, não. Majoritariamente, sim, porque a maior parte dos eventos foram nos fornecedores da Equatorial. Mas também consta laudos da RGE, alguns menos, muito menos e com menos gravidade. De repente, pelas razões que foi exposta por quem me antecedeu, por ter mais treinamento, por ser um quadro mais fixo, ter menos rotatividade, por essas razões que vocês vêm examinando. Mas dentro deste documento anexado, existe ali os laudos que sustentam, portanto, as razões que, à luz dos técnicos do Ministério do Trabalho, tem se afirmado e cobrado, e para também registrar para onde vai o laudo. Então, feito um laudo, esse laudo concluído, né, verificado pela chefia, portanto, chancelado, ele é encaminhado para a AGU, para ação regressiva previdenciária, ele é encaminhado para a Polícia Civil, para apuração de crimes de homicídio culposo ou dano eventual, ele é encaminhado para a Polícia Federal, para apuração de crime de falsidade ideológica, ele é encaminhado para o Ministério Público Estadual para Ciência e Providências, ele é encaminhado para o setor de fiscalização da GERGS para Ciência e Providências, ele é encaminhado para o setor de fiscalização da ANEEL para Ciência e Providências, ele é encaminhado para a CGU para adoção de procedimentos previstos na lei que trata, portanto, de ter dificultado o trabalho e criado embaraços para o trabalho do auditor fiscal para poder construir esse laudo, e ele registra aqui por quais razão. Foi enviado para o CREA, no Rio de Janeiro, para apurar a possibilidade do engenheiro que assinou os termos, liberando o pessoal para trabalhar, se o assento dele no registro profissional do engenheiro está correto. Foi encaminhado para o CREA do Rio Grande do Sul para apurar os indícios de práticas de exercício irregular de atividade de engenharia pelos engenheiros tal e tal e tal, em relação ao aspecto que foi aqui constatado. Foi entregue para a família da vítima, para efeito de buscar, enfim, ressarcimentos, mover processos. Foi entregue para a CE e para a CETAMP, já que se trata de uma terceirizada da CE, e foi entregue ao Ministério Público do Trabalho para Ciências e Providências, que depois eles poderão precisar melhor o que faz. O que essas instituições fazem, aí já é consequência. A gente não monitora, não sabe, não tem acompanhamento. O que nós temos é que cada evento, com mortes ou não, o setor de servidores públicos que trabalham nessa área investigam em profundidade e subsidiam os responsáveis para que tomem medidas para evitar que isso ocorra. O conjunto de recomendações que o auditor faz aqui, tanto para a CETAMP como para a Equatorial, tratando deste caso, ele é objetivo, que é o problema de falsificação, da burla e da sonegação da qualificação necessária para mexer numa linha viva. É diferente tu botar poste, instalar rede, é diferente. Chegou a hora de ligar fio, desligar fio é outra conversa. O erro ou a incapacidade ou a ausência de capacitação, ele não tem deputado, nenhuma possibilidade de não ter sequela. Ou é morte ou é perda de membros. Então, por isso que tem aqui um olhar muito criterioso da auditoria fiscal. A Equatorial fez, deputado, a partir do conjunto de intervenções do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho, a Equatorial fez em 23 uma auditoria, um relatório de auditoria. Esse relatório que a própria Equatorial fez consta nesses documentos eletrônicos que nós já alcançamos para a CPI. Consta, está tudo ali anexado. E esse relatório, a própria auditoria da Equatorial, Cadó,
ela identifica e passa a exigir, inclusive com algum grau de citação legal, como é o enquadramento, devia ser, a necessidade da empresa se adequar àquilo que deva ser a formalização, o treinamento, antes de botar o cara em rede. E o aspecto central aqui do encaixe do novo trabalhador, se ele já foi da rede ou não foi da rede, enfim, o grau de profissionalismo que ele chega, a gente não tem informação, não é esse o mérito. O fundamental é o seguinte, ó, o grande problema aqui, que está comprovado no laudo do senhor esse que morreu, e todos eles que foram a óbito, não é muito diferente, nós estamos tratando aqui do seu André da Silva Jardim, treinamento antes de ter seu contrato de trabalho efetivado. Quero chamar atenção para isso. Então, para isso, vocês seguramente tem empresário aqui, né? Que é cumprir a lei. Cumprir a lei, não estou preocupado se o salário é baixo, alto, se os sindicatos resolvem. Né? Cumprir a lei é o quê? Tu precisa de um trabalhador, tu abre a vaga, o trabalhador, vários se colocam à disposição, tu vai selecionar um, tu vai pedir para esse um ali que te entregue a documentação, né? Aí tu vai mandar para o departamento médico, ele está apto a trabalhar, está apto, legal, passou para a segunda fase. Terceira fase é o quê? Vou contratar e vou botar ele fazer um curso para ele saber o que ele vai fazer, atualizar, fazer uma reciclagem, se ele já sabe, fazer uma atualização. É assim que funciona em qualquer lugar que trabalha dentro da regra do jogo. A não ser que muda o jogo. Né? Neste caso, tem uma inversão aqui, eu quero deixar registrado, está dito aqui como é que foi, tem as provas que esse moço aqui, ele foi consultado para trabalhar, ele se interessou pela vaga, ele entregou o documento, a empresa mandou ele fazer um curso, indicou o lugar de fazer o curso, fragilizado, que foi feito IAD, como é que tu faz rede elétrica, alta tensão, IAD, pode ser que seja alguém que tenha já conhecimento na área, pode ser que gente que não tenha. Entendeu? Todo mundo sabe que tem um apagão de mão de obra ali, uma dificuldade de selecionar, enfim, essas coisas acabam acelerando processos que às vezes dá nisso aqui. E essa situação leva o cara, então, a somente depois que ele faz aquela qualificação, que no caso a CETAP orienta, que é o grande terceirizador da Equatorial, ele passa daí a fazer o exame médico e depois ele é contratado e vai direto para a rede. Esse é o problema. Então, além da fragilização do programa, ele é feito fora daquilo que se chama do procedimento normal de contratar uma pessoa, em qualquer lugar, em qualquer ambiente. E todo mundo sabe que tempo de treinamento, portanto, é tempo de trabalho. O treinamento não pode ser feito fora do horário, tem que ser dentro da jornada, em qualquer lugar, porque é um aperfeiçoamento para aumentar a produtividade. Então, eu concluo, Rosseto, essa minha rápida fala, colocando o Ministério à disposição de maiores informações. Se for preciso retornar aqui para trazer mais informação, não tem problema. Mas a gente recomenda o cuidado de vocês em dar uma olhada com muita atenção a esses 21 documentos que estão no processo eletrônico já alcançado. E a gente não imprimiu porque, de fato, é um pouco mais de 1.000 documentos, entendeu? A soma disso é um pouco mais de 1.000 documentos. Agora, eles são... a linha que o auditor faz para investigar, ele é muito interessante do ponto de vista de ler, e quando começa a ler, tu vai querer ver o porquê e vai conseguir entender por que tem que mudar essa coisa de que a entrada é a porta do problema que estamos atendendo aqui, porque ela se apresenta não só colocando o trabalhador em risco, a fragilidade na qualificação, ela se apresenta na eficiência do serviço, porque a hora da verdade é a hora que as árvores caem e quebram e derrubam os fios. Aí tem o sufoco, aí tem a pegada. Equipe de baixa qualidade, aí se apresentam os problemas. É uma coisa com um time de futebol, enfim. Vocês viram meu time ontem. Fraquejou ali porque não... Né? Então, era isso que eu queria comentar e me colocar à disposição para algumas perguntas. Então, muito obrigado, senhor Claudir Ernesto, pelo nosso superintendente regional do trabalho, e cumprimentar pela sua apresentação, informar a todos os parlamentares da comissão que, a partir de amanhã, toda essa documentação anunciada e apresentada pelo senhor Claudir Ernesto estarão disponíveis para leitura de todos os nossos parlamentares, de todos essas manifestações. Eu vou passar a palavra para o nosso relator, mas eu queria fazer uma manifestação só, enfim,
senhor Claudino, é sobre essa obrigatoriedade de qualificação. Ou seja, qual é a relação de obrigatoriedade de qualificação desses profissionais para acessarem esse tipo de atividade. E quero, obviamente, estender meus cumprimentos pela diligência dos auditores fiscais do Ministério do Trabalho aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Posteriormente, eu vou agregar mais questionamentos, mas, enfim, é sobre essa obrigatoriedade da qualificação de trabalho para os profissionais dedicados a essa atividade. Por favor, deputado Marcos Vinícius, com a palavra. Obrigado. Mais uma vez, senhor Cláudio, seja bem-vindo à Assembleia Legislativa e a essa comissão. Eu vou direto aqui aos questionamentos. Na verdade, são 3 perguntas que vão na mesma direção. Durante a CPI, que apurou também os problemas ocorridos com o fornecimento de energia elétrica na capital, foi identificado que uma empresa estava fornecendo treinamento para a CE Equatorial e para suas terceirizadas. Essa empresa se chama Centro de Formação Cecília Meirelles, situado no município de Eldorado do Sul. E durante aquele trabalho, houve inclusive indícios de que teriam sido falsificados cursos de formação e de capacitação, o que levou à atuação do Ministério do Trabalho. A minha pergunta, a primeira pergunta é se de fato o senhor conhece esse caso, se é fato essa questão de que houve essa falsificação de cursos para atingir as normas, a oferecer essa certificação, especialmente da NR10 e NR35. Outra questão é se o Ministério chegou a fazer alguma autuação nessa escola, nesse centro de formação, porque relatos mostram que se trata de uma escola privada de ensino básico. E a questão é se essa escola teria condições ou estaria apta diante do reconhecimento de pessoa jurídica, daquilo que o contrato social dela presta, oferece, da capacitação do seu quadro para fazer este processo de formação de trabalhadores. E se de fato isso ocorreu, atendido a esses requisitos, qual a atuação dos senhores diante deste caso especial e o que neste caso concreto, que diz respeito a essa escola, podemos esperar também por parte do Ministério do Trabalho? Deixa eu aproveitar aqui na minha condição de presidente aqui, aproveitando esse ambiente, 2 solicitações de informações, senhor superintendente. A primeira, em relação, não sei se essas informações vêm nessa documentação que o senhor já ofereceu na sua comissão, mas é o número totais de acidentes de trabalho registrados neste período 19, RGE, que é o período que a CPI está dedicada, RGE 19 até agora e CE Equatorial de 21 até agora, ou seja, o volume total de acidentes de trabalho. Segundo, nós recebemos uma informação de 13 acidentes fatais, não sei se confirma esse número nos últimos anos, enfim, envolvendo a RGE e a CE Equatorial. Primeiro, se confirma esse número de 13 acidentes fatais, e é uma observação e uma pergunta é o seguinte: esse número parece altíssimo. E compreender um pouco se esse número de acidentes de trabalho nessa atividade guarda alguma relação com acidentes fatais em outras atividades econômicas, outras empresas no Estado do Rio Grande do Sul. Então, esse é um tema gravíssimo para nós e, obviamente, tentar compreender um pouco o que acontece nessa atividade, nesse setor, a partir dos temas que o senhor traz, que os outros convidados nos ofereceram aqui, ou seja, o número total de acidentes de trabalho das 2 companhias nesse prazo e confirmando esse número de acidentes fatais, que me parece altíssimo, e que é revelador do ambiente de trabalho, qual é a proporção disso em relação ao volume, enfim,
de acidentes fatais em outras atividades econômicas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Senhores parlamentares, deputado Halley, solicitando manifestação. Saudar o superintendente Claudir Nespo. Quero ter algumas questões objetivas que eu queria traçar e escutar a sua manifestação. O empregador, no mundo do trabalho, ele responde criminalmente em duas situações básicas, que é o descumprimento das NRs, das normas regulamentadoras, e a ausência de qualificação técnica para o exercício do mistério, né, da função que foi designado. Nesse sentido, o senhor já fez referência de um importante trabalho de auditores, que são elementos de carreira, de concurso público do Ministério do Trabalho e Emprego, e diversos procedimentos estabelecidos. Queria perguntar objetivamente se já há condenação com fulcro no artigo 132 do Código Penal, que é expor a condições de perigo à vida, e aqui ultimado pela perda da vida. Segunda pergunta, um pouco na linha do que o presidente Miguel Rosseto acabou de traçar, eu queria também questionar, superintendente Claudir, com relação à comparação do período da CE pública a partir da privatização, no histórico que possui a superintendência do Ministério do Trabalho, se é possível comparar esses dados e, ao fim e ao cabo, diagnosticar que houve uma elevação dos acidentes com vítimas fatais. Terceira questão, o senhor é responsável pelo depósito, o senhor é quem guarda, né, as normas coletivas de trabalho. Queria perguntar objetivamente se o senhor tem acompanhado negociações coletivas, mais especificamente acordos ou convenção do setor dos trabalhadores terceirizados. E se é uma subpergunta desta pergunta ainda é se há normas de proteção ao ambiente de trabalho, ampliação da segurança do trabalho, que são importantes e são normas que podem constar de instrumentos de negociação coletiva. E, por fim, e vou me calar para não falar demais, é o mal do advogado, perguntar se o Ministério do Trabalho e Emprego aplicou multas administrativas, que está dentro do seu escopo de atuação em relação à Equatorial e também em relação à RGE, especialmente pelos fatos aqui, objetos dessa CPI, que gostaria de saber se há multas administrativas aplicadas, mesmo sabendo que as multas administrativas do Ministério muitas vezes são objeto de recursos infindáveis e acabam não acontecendo, mas para consulta e investigação dessa CPI. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Halley. Deputado Cadó, com a palavra, por favor. Quero cumprimentar o Claudir. A gente já trabalhou juntos em algumas ações integradas enquanto eu estava secretário de Estado adjunto do Trabalho, e sei, Claudir, do teu comprometimento com as causas trabalhistas, mas vendo a tua manifestação, não posso aqui deixar de ponderar, eu que venho do interior, sou lá de São Borja, e tenho lá, deputado Rosseto, em São Borja, preciso fazer essa ponderação. Nós temos uma das empresas, a sede de uma das empresas que mais prestou serviços terceirizados, que é a Sirtec. A Sirtec, ela inclusive foi reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar, deputado Marcos Vinícius, no Rio Grande do Sul, e atende concessionárias de energia em outros estados da federação, inclusive. E sei da seriedade, do comprometimento, enfim, da empresa. Por que eu faço essa ponderação, Claudir? Porque nós precisamos compreender, e eu volto a falar nessa tecla, eu também sou advogado trabalhista, deputado Halley, e atuo defendendo trabalhadores. Mas uma coisa que eu sempre deixo claro, deputado Rosseto, aos clientes, é que existe o mundo real e o mundo ideal. O mundo real é aquele em que se aplica, de fato, a legislação vigente no país. E quando eu perguntei ao presidente do sindicato, justamente sobre a questão da observância da legislação trabalhista, e que isso foge do escopo da casa legislativa em que nós estamos, é preciso nós reconhecermos também que os cursos à distância, que os cursos que são feitos de maneira online, eles são reconhecidos pela legislação federal.
eles não são um enfrentamento à lei. Pelo contrário, eles estão dentro do escopo da legislação. E no interior isso é muito importante. Aqui dou um exemplo, Garruchos. Em Garruchos nós temos um sério problema que é a dificuldade para chegar, a dificuldade de infraestrutura, e lá tem uma conversora de energia que recebe a energia da Argentina, por exemplo, e converte dentro dos hertz necessários para poder distribuir dentro do país. E lá em Garruchos, por exemplo, para atender a comunidade local, se nós não tivermos as ferramentas, por exemplo, de cursos à distância, cursos online, dificulta muito a qualificação daquela população que está lá no interior. E só dou um exemplo de Garruchos, poderia a deputada Laura fazer aqui tantos outros exemplos. Mas, repito, isso faz com que, inclusive, esses cursos, deputado Rossetto, e já encaminhando para a pergunta, e eu só faço esse contexto para que o nosso querido convidado possa nos auxiliar nessa questão que cabe pertinentemente ao Ministério do Trabalho, a importância que tem esses cursos preparatórios antes da contratação. E repito, isso no interior do Estado vale muito, porque nós carecemos, não apenas no ramo da energia, mas em tantos outros setores de qualificação profissional. E o senhor que está no Ministério do Trabalho, e eu que passei pela Secretaria do Trabalho, deputado Halley, o sistema Cine do Rio Grande do Sul abre, deputado Rossetto, e me corrija aqui o Claudir se eu estiver errado, de 6 a 7 mil vagas de emprego todas as semanas. E uma das dificuldades de alocação de funcionários, de trabalhadores, está também no gargalo da qualificação profissional. E quando essas empresas oferecem, e aqui eu sei que a região metropolitana tem uma diferença no que tange a acessibilidade, mas no interior isso vale ouro, deputado Rossetto. O senhor que foi vice-governador sabe o quanto o interior carece desses cursos preparatórios. O Senar, por exemplo, presta um grande serviço qualificando e faz também cursos de eletrificação rural e tantos outros cursos que acabam auxiliando nessa preparação da população para a mão de obra do mercado de trabalho. Por fim, a pergunta que eu faço, Néspolo, qual a efetiva ação que o Ministério prevê que possa, inclusive, servir de contribuição para que a CPI reforce daqui a pouco esse pedido, para que em áreas de alta periculosidade, daqui a pouco, se altere a legislação federal? Porque isso compete ao Ministério, compete ao Congresso Nacional e pode surgir dessa CPI daqui a pouco um indicativo que, nesses casos de alta periculosidade, se exija um outro tipo de formação, enfim, que proteja aquilo que nós temos de melhor, que é a vida de cada ser humano, de cada pessoa, enfim, que está ali buscando sustento para a sua família. Porque, pelo que a gente percebe, até aqui não há um enfrentamento, não há nada de ilegal, pelo que está sendo feito na prática pelas empresas. Então, nos cabe aqui uma sugestão de que haja uma alteração. É uma pergunta com essa contextualização para que também a gente possa compreender as dificuldades que nós vivemos nos 4 cantos desse Estado. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Cadó. Passo a palavra para o senhor superintendente, mas só registrando que, ao lado dessa manifestação, sempre qualificado o deputado Cadó e preocupado com o assunto, nós escutamos aqui, lemos denúncias muito graves sobre falsificação de certificações de cursos, gravíssimas as denúncias que nós acompanhamos aqui já em vários depoimentos. Então, isto faz parte, obviamente, imagino, das investigações do Ministério do Trabalho, mas registrar esse tema. Existe um assunto, se eu me permite, que é o problema, é o desafio da qualificação profissional. Existe um outro tema, que é a fraude criminosa de documentação. Exatamente. Exatamente. Então, exatamente. Então, são temas que nós temos que enfrentar de forma diferenciada. Eu passo a palavra, então, ao senhor superintendente. Por favor, senhor Claudir. A palavra é sua. Na real, as perguntas elas são meio que sequenciadas. Eu vou pegar, então, da primeira e vamos seguir aqui. O Rossetto questionou alguma coisa sobre... Não, fez algumas perguntas sobre tempo. O que seria o tempo de duração de um curso que habilitasse efetivamente uma pessoa a dar conta do recado, né? As normas, elas são claras a respeito desse assunto, entendeu?
Aliás, Cadu, já dando uma dica para a última pergunta, o Senai, não vou puxar a brasa para o Senai, tem uma concorrência, enfim, a vida, a liberdade econômica defina, entendeu? Nosso negócio é ver a regra correta, cumprir as coisas. O Senai tem um curso estruturadinho para o respeito de qualificar. A gente não entende por que como está provado nesses dossiês que eu vou deixar para vocês, que eu deixei, né? Que aqui está mostrando os diplomas complicado, está aqui escrito, está o nome das instituições, depois eu vou falar um pouquinho também da escola essa que fez referência. Mas veja, olha, um eletricista predial, para ser um eletricista é de 200 a 2.000 horas, no mínimo, aliás, de 60 a 200 horas. Um eletricista predial, não tem muito a ver conosco aqui. Deixar gravado, isso é uma exigência de uma norma Isso aí, reguladora. perfeitamente. Claro, Eletricista de rede de distribuição, a grade eletricista de rede de distribuição, que é uma das funções que foi referida aqui, é 500 horas. Então, de mínimo aqui. Eletricista de linha viva é mais 240. Curso técnico do eletrotécnico, estava aqui o documento CD, o César, é 1.200 no mínimo, é isso? 1.200 horas, né? Então, esse é a carga mínima. E a prova que nós estamos alcançando aqui demonstra que parte do programa de forma EAD vai estar 167 horas. Está aprovado aqui? Está aqui os documentos provando, entendeu? Não tem para onde dizer não tem, existe. É a escola Cecília Meirelles, não é a escola Cecília Meirelles, é uma outra instituição. A gente não tem como chegar na escola Cecília Meirelles, porque não tem uma denúncia da escola Cecília Meirelles. Mas quando fechou um documento fundamentado, citando a escola, nesse caso, que não é a Cecília Meirelles, mas em outras investigações, seguramente consta a Cecília Meirelles, esse conjunto de instituições, que daí é rigor educacional, é outra esfera, não é natureza trabalhista, não é questão de estar cumprindo, se a escola está pagando corretamente os seus professores ou não tem denúncia sobre isso, não tem como a gente entrar. Mas se subentende que esse conjunto de instituições aqui, tomando conhecimento, possam tomar medidas para dar uma investigada a respeito das escolas de qualificação. Inclusive, levando em conta que existe no mercado, tipo o Senai, considerando que isso aqui, essa formação desta área é Senai, é na área do Senai, não só, mas também, que tem alternativas bem estruturadas. Mas muitas vezes, como já foi dito, vale o menor preço. E esse é um problema geral das terceirizações. E o menor preço, normalmente, não é o melhor preço. Que pode pagar dobrado, pode pagar, que a sequela e o problema e o passivo para uma empresa de alguém que mutilou ou alguém que perdeu a vida é muito grande. O efeito reverso aqui da Previdência. Então, eu queria... Senhor Superintendente, só me desculpe, senhor, isso é bem importante, eu talvez pelo meu cansaço, mas eu queria solicitar esse registro. O senhor falou uma carga horária mínima para eletricista residencial. Uhum. E depois o senhor falou que agrega mais 200 horas para o eletricista... 500 horas. Para que a eletricista de rede de distribuição. Exatamente. Este eletricista de rede de distribuição, qual é a carga horária mínima? 500. São 500 horas como carga horária mínima para a qualificação desse profissional. Muito obrigado. Rede de distribuição, que é alta tensão. Para mim está claro. E eletricista linha viva, e as redes que chegam na residência, é 240 horas. Isso. E o tema, obviamente, que cabe nessa pergunta é os cursos que são obrigatórios ser executados, que as NRs prevêem, sobre curso básico de segurança e instalações e serviços de eletricidade. 40 horas é obrigatório, né? Curso complementar de segurança do sistema elétrico de potência, enfim, que é um curso a mais para complementar 40 horas. A NR 33, espaço confinado, 40 horas, a NR 35, trabalho em altura, mais 8 horas. Se opera guindastre, para carregar poste, tem mais a NR 12, que tem que ter a preparação adequada. Então, existe regra para um ambiente de trabalho saudável e seguro. Existe regra. O problema é onde é que essa coisa acaba não encaixando. Percurso adequado à formação, eu falei. Houveram 5 mortes, deputado Rosseto. Então, nós estamos falando que a Equatorial, ao assumir
5 mortes. Eu não tenho como te fornecer um quadro comparativo. Podemos fornecer um quadro comparativo em relação antes e depois, não tem problema. Mas houveram 5 mortes na Equatorial após a privatização. Fatalidade, estou falando. Não estou falando mutilados, que daí a conta é maior, eu não tenho um número aqui. Eu coloco à disposição, se for relevante, a vinda aqui do chefe da equipe que pesquisa e produz esses laudos, que é o auditor Otávio. Poderá vir, se assim vocês entenderem. Eu acho muito importante, depois a gente vai avaliar isso, o convite. Isso. Ele é o coordenador. Quem é o Otávio, o auditor federal, o auditor do trabalho, Otávio, que assina esses laudos, inclusive. Otávio Rodrigues. Tem um nome polonês no meio que eu não vou arriscar a falar, mas é Otávio Rodrigues, está aqui, né? Bem identificado. Então, deputado Marcos Vinícius, eu rapidamente percorri aqui o seguinte: os contratos da Cecília não tem como entrar, não entramos, não foi feito, como não foi feita uma investigação dessa outra escola que consta aqui, que forneceu atestados fragilizados. O senhor tem o nome dessa outra escola, superintendente? Cara, até tem, está aqui, mas eu não... Na corrida aqui não consegui separar. Vê se tu lembra aí, Sérgio, depois tu não alcança aqui o nome o que da me outra parece, instituição. pelo que nós buscamos de informação, e nós vamos ter aqui um relato da CPI de Porto Alegre, Cristóvão Colombo, é que há um nome fantasia e a razão jurídica, que teria, a princípio, essa confusão, mas se trata da mesma instituição. Essa que fez aqui é na Avenida Cristóvão Colombo, a sede, não é em Guaíba. Né? Então pode ser que seja outra. Eldorado Sul. Eldorado Sul, desculpa. Então, o que dá para fazer? Se houver uma denúncia, o Ministério vai até essa escola e fará aquilo que é o quê? O checklist, se está cumprindo corretamente as leis e coisa e tal, e aplica, a gente entra na outra pergunta, né? Que eu acho que foi alguém perguntou o que faz multas aqui. Sim, foi o Halley. Aplica. Só desculpe, eu vou voltar a insistir no momento posterior. O conjunto dos acidentes de trabalho, independente da sua gravidade, mas os acidentes de trabalho das duas concessionárias, por favor. Podemos fornecer na sequência, por tá bem? favor. RGE e Equatorial. Isso. Eu adicionaria, você, até para a gente ter uma noção do impacto disso, o número de acidentes de trabalho em outras empresas do mesmo segmento aqui no Estado, para que a gente possa comparar exatamente. Você sugerir algum setor, deputado? Não, do setor de energia. Nós temos outras concessionárias aqui. Ok. Está identificado. O Autos Lavrado, multas. A Equatorial, 67 multas. Né? Não pergunto se pagou, efetivou, não pagou. Né? Os vieram para CPI já não. Sim. Todos constam aí. A Conecta, que inclusive está no debate neste momento sobre as últimas, que teve interdição, inclusive, em Pelotas, 23 multas. A Gold, também na região de Pelotas, é outra terceirizada que foi interditada, porque a interdição é o último recurso que o Ministério tem, entendeu? Ele não tem poder de obrigar a pagar multa e nem de obrigar a cumprir. Mas fale das interdições que a imprensa anunciou em Pelotas dessa empresa. São essas duas, as interdições da Conecta e da Gold. As razões da interdição. As razões foi por não, apesar das notificações de se adequarem, apesar das multas emitidas, continuou praticando atos de transgressão do aspecto legal. Ou seja, incorporando gente com qualificação fora do padrão, né? Colocando o pessoal no caminhão para sair, atender ordem de serviço sem estar com as equipes completas e sem estar com a qualificação correta. É esses os problemas básicos que tem nessa empresa. Uma delas, que é a Gold, imediatamente ao acontecer a interdição, buscou se adequar imediatamente, tanto que a interdição foi suspensa. Já está suspensa, a Gold está operando tranquilamente, sem problema. A Conecta decidiu debater na Justiça, né? Está se tentando um acordo e poderá ter acordo, poderá não ter acordo. Né? Se não tiver acordo, ela está interditada para o Ministério do Trabalho e as multas aí são reincidentes e pega mais pesado, certo? Desculpa a pergunta aqui, mas para a gente, a interdição significa proibição de operação. Lacra por um período. Fecha as operações. Né? Fundamentado, isso aqui fecha com fundamentação, com laudos que, por essa razão, o laudo de interdição vai para o Ministério Público, depois vai para as barras do tribunal.
O auditor sabe que o laudo que ele fizer não pode ser no grito. É laudo que sustenta depois o que ele fez. Porque pode ter o efeito reverso. Ele cobrir pecuniariamente com o dinheiro dele possível perca econômica de uma empresa. Então, aqui nós estamos falando de coisa séria, de coisa que o cara tem uma carreira e tem uma conta contrária. Então, os laudos são laudos que sustentam sólidos, de pessoas que estudam. E para ir aqui na conclusão, então, Raleigh, vamos lá. Cobrar Código Penal, a gente notifica os órgãos aqui, entendeu? Notifica os órgãos. Então, ali, a partir dali, cada um faz o que é seu papel, suas atribuições, inclusive os órgãos de controle. Né? Comparar dados antes e depois da privatização, nós vamos fornecer dados mais conclusivos. Eu trouxe aqui só um número fechadinho de óbitos na Equatorial. Né? Acordos de empresas terceirizadas normalmente são feitos por sindicato, mas tem muita burla aqui. Tanto que nós montamos no Ministério do Trabalho uma mesa de enfrentamento. E olha bem que interessante, é uma mesa tripartite de enfrentamento à concorrência desleal, porque tem um setor de empresários que empreende com a terceirização. Acredito que a Certec é uma delas. Cadê o Cadu? Tu entendeu? Tem empresas seríssimas na área da terceirização que não conseguem ganhar contratos em setores públicos e na própria empresa privada, porque também prevalece o menor preço. E, ao fazer o menor preço, muitas vezes a conta não fecha, daí vai cortar em adicionais, cortar em direitos dos trabalhadores. Depois o sindicato tem que correr atrás, ver o que faz, coisa e tal, consegue, enquanto não consegue. Então, esse problema da forma da concorrência desleal, então, liberdade econômica é um tema muito importante. Agora, até onde a liberdade econômica justifica uma concorrência desleal, de tirar uma empresa séria que iria fazer o treinamento, entendeu? Com o Senai e permitir que alguém pague um custo bem menor para o treinamento e com isso abra o caminho para as mortes e condições de trabalho. Esse ponto é importante, presidente. Deixa eu só reinquirir neste ponto. Nos chegou no depoimento anterior de que há a utilização de empresas que estão numa outra base representativa. Perfeito. E, por conta disso, as suas normas reduzem. Entendi. E fazem a chamada concorrência desleal. Esse é o problema. O enquadramento no CNAE. Isto. Bota o CNAE, que é o registro da atividade econômica, que não é eletricista, entendeu? Superintendente, o senhor tem documentos que possam nos auxiliar nessa investigação sobre este tema? Muitos documentos. Esta mesa de diálogo tripartite sobre concorrência desleal e trabalho decente no trabalho terceirizado é exatamente para valorizar as empresas sérias que empreendem e que não conseguem pegar os bons contratos, porque cotam corretamente, né? E a gente começar a abrir sugestões, inclusive legislativas, para ir consertando e preparando um ambiente onde é que quem empreende e quem trabalha se sinta seguro, né? É esse o jogo. Então, podemos ir atrás e fornecer, porque este grupo tripartite já estudou o assunto e tem subsídio sobre o que você está refletindo. E, por último, o tema do IAD. Cadó, na boa aqui lá. A gente não embarcaria num avião que o piloto fosse treinado por IAD, certo? Ninguém entraria, por razões óbvias. A atividade com energia viva não tem espaço de erro. É diferente, eu sou metalúrgico de profissão, entendeu? Se eu errar, eu não vou perder a vida. Eu posso perder um dedo, eu perdi esse dedo aqui, entendeu, cara? Um acidente de manutenção mecânica acontece. Fiquei circulado o dedinho, né? Chorei, mas, enfim. Agora, na rede, não tem espaço para... Na aviação não tem. Deu problema. Então, aqui, tem disciplinas que podem ser IAD. Mas o curso quente mesmo, aquele que diz para o cara que ele consegue enxergar suas funções dentro desse ambiente, tem que ser presencial. Por isso que o curso tem que ser depois que ele é contratado. Não pode ser essa coisa, não. Tu vai lá naquela escolinha, faz um curso e depois vem aqui que nós te contratamos. O curso tem que ser dentro da jornada. Essa empresa que você citou, que tem lá uma subestação muito grande e coisa e tal, entendeu? O cara que vai ser contratado, ele tem que fazer a prática junto com aqueles meninos, sem pegar na rede, mas ali estudando junto com os caras e aprendendo os primeiros meses da caminhada, que é assim que tu conclui a formação, para evitar que ele, no futuro, quando ele estiver chefiando a equipe, ou tiver que tomar decisões, ele toma as decisões corretas, entendeu?
Então, eu acho que eu repassei, se não todas, quase todas as perguntas. Queria... Só uma pergunta, a mesma que eu fiz também aos representantes dos sindicatos. Como é que é a atuação da superintendência junto à Gergs e à ANEEL? O senhor tem conseguido dialogar com eles? Eles têm procurado também se interessar sobre esses assuntos? Ou eles mantêm uma relação distante da superintendência? Olha, esse conjunto de 3, 6, 9, 12, 15 instituições que a gente manda os laudos, formaliza os laudos, né? Entre elas estão essas duas que o senhor citou, a Gergs e a ANEEL. A gente encaminha, nós não recebemos nenhum retorno, entendeu? E nem vamos atrás. Pode ser uma falha, podemos também nós aprender aqui alguma coisa, entendeu? A gente encaminha, dá conhecimento para medidas que cada um sabe, enfim, o que tem que fazer. Agora, nós não temos nenhuma relação de prioridade, de trabalhar em cima, mandamos o relatório, o que estão pensando fazer. Não, não existe isso, entendeu? O que existe, eu acho que o Ministério Público depois vai entrar aqui na sequência, é aprofundar a investigação a nível do Ministério Público, entendeu? Que daí é outro papel, mas existe, obviamente, uma colaboração entre o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, no sentido de aperfeiçoar os processos, de criar um ambiente de resolver os problemas, né? Obrigado, superintendente Claudir Neves, pela sua colaboração. Tenho certeza que vai ser de enorme valia. Estou informando aos membros da comissão que já a partir de amanhã toda essa documentação que o senhor forneceu para a CPI vai estar disponível e solicitando que esses dados adicionais, especialmente em relação aos acidentes de trabalho, aos acidentes fatais, eles possam ser informados, uma possível comparação com outras atividades econômicas, possam ser apresentados. Eu não sei se nós solicitamos já, me parece que é uma informação importante, viu, senhor superintendente, esse conjunto importante de contratações de terceirizadas por parte da Equatorial e RGE. Há um tema importante aqui, né, que é o tema das fraudes, eu diria assim, em relação à qualificação, que apareceu de forma muito pesada aqui. Qualificação e fraude em relação à CNAE, ao enquadramento da atividade econômica do ponto de vista dessas empresas. Isso é grave, isso é fraudar uma legislação nacional. Deputado Halley. O documento a ser fornecido, o superintendente fez referência, que é a mesa, né? A mesa que trabalhou isso, cópia dos documentos da mesa, mesa de negociação. Isso, eu só registro, eu acompanho a mesa, saúdo a mesa, mas são informações de natureza voluntária na mesa. O que eu estou só refletindo com meus colegas da CPI, que nós temos que pensar como nós podemos receber todas as informações que tratam, né, dessa realidade de terceirização. Nós estamos falando aqui, senhor superintendente, pelas informações que chegaram, de em torno de 5 mil profissionais. Isso é um conjunto importante, eu diria assim, de contratações que envolvem essas concessões, 5 mil, 6 mil profissionais. Mas eu gostaria de agradecer muito mesmo a sua colaboração. Eu quero só que o senhor repita, por favor, o nome do auditor que o senhor fez. Já está? Qual é o nome, por favor? Para que a gente possa convidar o senhor Otávio Rodrigues pela importância das notificações do registro que o senhor fez, nós vamos submeter a nossa CPI, ao colegiado aqui, o convite a que esse profissional possa colaborar aprofundando esses temas que o senhor traz para nós aqui. É o senhor Otávio, né?